Olha que maravilha, no dia do meu aniversário, estamos recebendo aqui o primeiro goleiro da série Os Canalhas no UOL. E logo o Fábio, que para mim, é assim, sinônimo de goleiro. É um cara maravilhoso, a gente tem uma admiração enorme por ele à distância, né? E agora temos a honra de recebê-lo aqui, eu e o Rodrigo Viana, para conversar sobre muitos assuntos, né? Não só futebol, mas principalmente para tentar entender por que esse moço tem sempre a mesma cara de menino, já tem quase 40 anos, nunca disputou uma Copa do Mundo com a camisa 1 da seleção brasileira. Para mim, continua sendo um grande mistério, Rodrigo. Boa tarde, João, pessoal do UOL, já quase boa noite nessa quintona aí, aniversário do João, o João nasceu no dia de São João, depois eu tenho até a curiosidade de saber se é por isso que ele chama João, mas o nosso entrevistado hoje é o Fábio, que para mim também, e para boa parte da torcida brasileira, seja ela cruzeirense ou não devia ter disputado uma Copa do Mundo, devia ter disputado ao menos 2 Copas do Mundo, ele deve estar cansado de ouvir isso durante toda essa trajetória. Mas seja bem-vindo, Fábio. Já agradecendo também ao nosso grande amigo, colega, o Cid Marcos, que fez essa ponte aqui, grande repórter Cid Marcos com o Fábio. E, Fábio, já abro aí te dando esse boa tarde e agradecendo você, mas te perguntando, você se sente... injustiçado é uma palavra ruim de dizer, né? Mas você acha também que você devia estar lá em algum momento, né? Penso isso. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Prazer estar podendo participar com vocês aqui nesse bate-papo, né, bem descontraído. Agradeço demais estar participando com o João, uma lenda aí do jornalismo, do esporte, e desde já dando os parabéns para que ele possa ter muitos mais anos aí de vida, né, muita saúde junto com toda a família dele. Que ele possa ter mais sucesso ainda, se possível isso, né? Porque ele é bem sucedido em tudo que faz, mas é um prazer estar participando nessa data tão especial para ele. E eu fico muito feliz pelas palavras, né, pelo reconhecimento de vocês dois, e acredito que fiz o meu melhor sempre, né, vestindo essa camisa do Cruzeiro, né, várias temporadas para ter a oportunidade de vivenciar a seleção brasileira, né? Mais de perto, né? Tendo a oportunidade de estar disputando uma Copa do Mundo, que é um sonho de todo atleta, jogador de futebol, né? E eu fiz por onde, ao longo desses anos, sempre me empenhando, sempre me dedicando, tendo reconhecimento de grande parte da imprensa nacional, né? Aqui em Minas, não posso nem falar, porque sempre me cobravam essa convocação, né? E sempre batiam nessa tecla, ninguém entendia, mas a minha consciência é tranquila. Eu sou um cara bastante focado, e espiritualmente Deus sempre me deu muita paz e sempre me fortaleceu a sempre fazer o meu melhor, não só para os homens, mas principalmente para Deus. Então eu tenho a consciência tranquila que deixei o meu melhor sempre, honrei essa camisa do Cruzeiro e poderia sim ter disputado uma Copa, 2. Acho que pelos momentos que eu vivenciei nessas temporadas, tinha grande chance de pelo menos fazer parte aí entre os 3 goleiros. Olha, eu repito aqui, fico muito feliz, Fábio, de receber você, porque eu joguei mais do que você no gol. Eu fiquei sabendo. Mais cedo que você. Joguei lá nos anos 70. Você começou... eu tenho uma admiração. Hoje é aniversário dele, ele pode, Fábio. Eu tenho uma admiração tão grande por goleiro, pela posição de goleiro, né? Não consigo. Tem gente que fala assim: me mandaram jogar no gol, né? O cara acha que todo mundo vai ser artilheiro, vai ser craque e tal, né? Jogar no gol é uma magia, né? Tem todo um simbolismo. O único cara que pega com a mão, o cara que fica lá isolado. Antigamente, hoje os gramados são mais cuidados, né? Tem uma tecnologia diferente, tem gramas mistas, gramas sintéticas. Não é como antigamente, que a gente ficava em cima de um pedaço de terra, né? Às vezes o gramado
O campo todo gramado e a gente em cima de um pedaço de terra. Você pegou isso também. Vamos passada pelos seus títulos e pelos seus prêmios, para quem, se é que alguém não conhece exatamente, você não conhece a fundo a sua carreira, quantas bolas de prata você tem de melhor goleiro da temporada brasileira da revista Placar? Eu tenho 2, né? Eu acho que poderia ter umas 3, foi. Podia. Até mais. Porque em 2014 a gente foi bicampeão brasileiro, né? Com o Cruzeiro, 13, 14. E 14 eu não ganhei. Não me recordo quem ganhou. Eu acho que era um ano que eu poderia também ir muito bem. E poderia ter ganho a bola de prata, mas fiquei muito mais feliz aí pelo título e pelo bicampeonato seguido. Quantos títulos mineiros? Mineiros eu tenho 7. 7 títulos. São quantos anos de Cruzeiro? Eu estou indo para a 16ª temporada agora, consecutivo, jogando. Impressionante, né? O que mais? Libertadores, Copa Não, Brasil? eu tenho 3 Copas do Brasil, 3 pelo Cruzeiro, né? Uma que foi a primeira em 2000, eu era o reserva do André na época, né? Aquele gol de falta de Giovani, que ficou marcado para a nossa história. Tenho 3 Copa do Brasil, 3 brasileiros, né? 2 pelo Cruzeiro consecutivo e um pelo Vasco, que era a Copa João Avelange, de 2000, né? Também tive a Copa da Mercosul de 2000, aquela virada do Palmeiras, 4-3. E seleção brasileira tem Copa América de 2004, Campeonato Mundial Sub-17 e Campeonato Sul-Americano Sub-17 também. E passei em todas as seleções de base até encerrar, né, todas as categorias, né, até estourar a idade, como a gente fala no futebol, jogando pelo União Bandeirantes, a equipe do interior do Paraná. O Fábio, não, viu, João? Ele falou aí algumas passagens, Copa América, né? 2004, seleção brasileira. Era o Parreira? Parreira e o goleiro era eu e o Júlio. Pois é, e esses tempos aí nós entrevistamos para o canal Os Canalhas, o Roque Júnior, e o João perguntou assim: ô Roque, por que você não foi para a Copa de 2006 também? Você estava tão bem, né? E o Roque, liga para o Parreira, liga aí, liga. Eu queria que a gente ligasse para o Parreira, e a gente só não ligou porque a gente não achou o telefone do Parreira. Mas por que você não foi para 2006? Acho que 2006 eu acho que eu poderia esperar mais. Eu acho que 2010, 2014, assim, eu poderia facilmente estar entre os 3. Acho que eu tinha condição pela forma que eu vinha atuando, né, me destacando já há algum tempo. Eu tinha acabado de 2008, eu fui muito bem na temporada. 2009 eu fui melhor ainda, que a gente chegou na final da Libertadores, e é um detalhe você ganhar ou perder, mas eu fui um dos destaques, fui acho que o melhor goleiro da Libertadores naquela ocasião. Então, estava muito próximo da Copa de 2010. E em relação aos goleiros que foram, eu vinha jogando melhor, assim, poderia estar entre os 3, com certeza. Em 2014 eu tinha acabado tinha dado sequência, né? De 2010 em diante, tinha sido bicampeão. Tinha acabado de ser campeão em 2013, né? E na sequência, no mesmo ano da Copa, a gente foi bicampeão brasileiro. Então, acho que essas 2 Copas eu poderia fazer parte do grupo, pelo menos. Você já se imaginou aí no Mineirão, no 7-1 da Alemanha, no lugar do Júlio César? Como é que você reagiria diante daquela avalanche de futebol e de gols, sabe? Eu estava chegando dos Estados Unidos, que o Cruzeiro estava fazendo uma intertemporada lá, né? A gente tinha feito em 2013, em 2014 a gente voltou para fazer novamente essa intertemporada. Então,
quando eu cheguei no aeroporto, do trajeto da minha casa, quando eu cheguei já estava 4-1, escutando no rádio. Não dava para entender nada do que estava acontecendo. Aí eu terminei de assistir o jogo logo que cheguei em casa. Mas eu vim acompanhando do aeroporto até chegar em casa. Aí já estava 4-1, sem entender, né? Tinha acabado de chegar de viagem. E foi um momento que ninguém entendeu nada, né? A gente que é do futebol até hoje, onde a gente vai jogar, tipo, vai jogar Libertadores, os caras só faz 7, só mostra 7, vai jogar na Argentina. Então atingiu todos nós, né, que vivemos o futebol, que amamos o futebol. Então foi uma coisa inexplicável e que com certeza vai ficar marcado na nossa história. É uma história tão vitoriosa, né, que é a da seleção brasileira, né? Infelizmente teve esse episódio aí que surpreendeu todo mundo e dentro aqui da nossa Toca 3, como a gente chama aqui no nosso Mineirão. Ô, Fábio, você é um cara conhecido. A gente vai tocar a bola para frente, não vai ficar pisoteando em cima, foi para a seleção, não foi? Porque não foi. Eu acho que ainda dá para ir no Catar, né? Fazer parte. Eu acho que dá. Você está em atividade ainda, seria pelo menos um segundo, terceiro goleiro ali, ou primeiro, enfim. Mas eu não sou o técnico da seleção. Eu sou apenas um jornalista que tem quase que o dever de perguntar a você, que sempre tem muita tranquilidade ao responder as coisas, não é de enfrentamento, mas também não é de fuga. Eu sempre observei em você falar as coisas com muita tranquilidade, aquilo que você pensa. 2010 era o Dunga, 2014 o Filipão. Algum problema com esses treinadores? Ou você acha que foi escolha técnica? Como é que você vê? Por que os caras não levaram se eles tinham Eles tinham os números nas mãos, né? Eles tinham os números de que você era o melhor, pelo menos o segundo melhor goleiro do Brasil. Pelo menos. O Dunga, você vê, eu fui na primeira convocação do Dunga. O Dunga foi, quando ele começou o trabalho, eu fui nas convocações e aí a gente jogou até, se não me engano, na Noruega, um amistoso lá. E logo na sequência já ia ter outra convocação. Eu já fui convocado de lá só pelos treinamentos. Eu não joguei nesse jogo também. E logo pelos treinamentos que eu vinha fazendo, eu já fui convocado para a próxima convocação. Estando lá já na seleção, pelo que eu vinha mostrando, e tanto no Cruzeiro, mas tive a oportunidade deles me ver treinando, né? A forma que eu sempre treinei, né? Em alto nível, focado, dedicado. Então eu comecei no trabalho junto com o Dunga. E ao longo depois, na sequência, que se perdeu muito, entendeu? Que eu às vezes falo que não teve o mesmo critério, né? De análise, né? Que a gente viu aí ao longo dos goleiros que foram convocados, às vezes os caras jogavam uma boa temporada, na sequência não eram mais convocados. E eu mantendo, né? Alto nível nessas temporadas e não vinha sendo convocado. E então, o que eu falo muito é isso, que não teve o mesmo critério e também alguns goleiros, tipo assim, passaram a ser cargo de confiança do treinador, entendeu? Às vezes o cara não estava jogando na sua equipe e estava sendo convocado. E seleção não é dessa forma, né? Seleção é merecimento, seleção não é um favor que eu te devo. Tipo, eu sou treinador, você me ajudou no começo lá, que eu estava na seleção, em um momento difícil, e chegou a época da Copa, eu vou te convocar como um prêmio, entendeu? Mesmo que você não esteja jogando. Então, seleção não é isso, é um merecimento, é o trabalho, sua dedicação ao longo da temporada, ao longo dos anos, para que você tenha esse reconhecimento e ganhe esse prêmio que é a seleção brasileira. A seleção brasileira é o auge, né? A gente cresceu vendo os craques atuando nos seus clubes com destaque e fazendo dentro da seleção esse mesmo destaque, né? Então, eu tenho essa forma de ver e nunca tive problema com o Felipe também, não. E aconteceu, dentro dessas duas Copas, aconteceu praticamente esse mesmo critério, né? De, vou levar você, às vezes você não está jogando, mas você me ajudou lá atrás, ou eu confio em você porque você já jogou bem, você já foi destaque em outras temporadas, só não está jogando agora. Então aconteceu mais ou menos as mesmas coisas, tanto em 2010 como em 2014, em relação aos goleiros. E também em relação a alguns jogadores também. Do meu ponto Você de foi vista. um dos maiores defensores do Fábio, né, João? Eu te assistia na época.
tanto em 2010 como em 2014. Né? Eu estou querendo buscar na memória aqui para não puxar para o Fábio, né? Deveria ser pesquisa. Né? Quem Sempre. foi levado em 2010 e 2014, João? Sempre defendi o Fábio na seleção brasileira. E ele está tocando num assunto que eu considero assim um assunto que deveria ser mais explorado, melhor explorado pela imprensa em geral. Chega a soar como arrogância. Um cara é escolhido para técnico da seleção e usar de expedientes como esse. Você é meu amigo, você trabalhou comigo, eu tenho muita confiança em você. Olha, eu acho que esse não é o papel do treinador da seleção. É isso que o Fábio está falando. O cara escolhido pela CBF, eu já nem sei se deveria ser a CBF, poderia ser um plebiscito, ou, sei lá, a votação dos clubes, não sei, dos jogadores, né? Como é a escolha do melhor jogador do mundo, né? São treinadores, capitães que escolhem. O cara chega lá, ele tem que ter uma visão abrangente do futebol brasileiro, aqueles que atuam aqui, atuam fora, e convocar os que estão... O Zico, ontem, no bate-papo que a gente fez com o Gerson e o Rivelino, o Zico falou: o Everton Ribeiro, em 2014, era o melhor jogador do futebol brasileiro, não foi convocado para jogar a Copa. Não tem explicação. Não tem explicação. Eu acho que o técnico não tem esse direito de alijar de uma convocação um cara que está no auge da carreira, jogando um futebol espetacular, porque ele tem preferência por alguém que ele já conhece, já treinou. A seleção não é do treinador. A seleção é do país todo. Então, acho que é um assunto muito pouco debatido. Mas, enfim, vamos em frente, porque temos vários assuntos aqui para tratar. Ô, João, só a título de informação, eu estou buscando aqui, claro, vocês me confirmem se estiver errado. Em 2010, os 3 goleiros foram o Júlio César, o Gomes e o Doni. É isso mesmo? O Doni, que foi em 2010 como terceiro goleiro? Está lembrado disso, Fábio? Isso, foi os 3. Então, o Júlio César, o Gomes, que estava jogando fora, e o Doni, que vamos combinar, teve lá uma grande fase, 1, 2 temporadas e só. O Doni daqui da minha Ribeirão Preto, uma excelente pessoa, meu amigo pessoal, mas não dá para se comparar a qualidade técnica durante a carreira do Doni com a do Fábio, João. E 2014... Muito bom. Não, só fazer esse parênteses. Muito bom goleiro, mas eu acho que não tem justificativa. Eu digo a constância, né, de toda a carreira. E em 2014, vai o Júlio César novamente, o Jefferson, do Botafogo, e o Vitor, do Atlético Mineiro. Então, só para dar nome aos goleiros que foram, né? O torcedor aí que está nos assistindo referenciar, lembrarem a fase, né? O Fábio até hoje está jogando e tem condições até hoje. O tamanho dessa injustiça, né? É uma injustiça. Outra coisa que os treinadores privilegiam, muitas vezes, é o cara que atua fora, porque acha que numa Copa do Mundo, o jogador que atua na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, tem mais serenidade. Isso não é necessariamente verdade, né? O Gilmar dos Santos Neves foi bicampeão brasileiro, bicampeão mundial, jogando pela seleção brasileira, sem ter nunca jogado no exterior. O Félix foi campeão em 70, sem nunca ter jogado no exterior. Isso não é um requisito. O Marcos também não tinha jogado fora. Então, E o Júlio César, que tomou os 7 gols, foi, num determinado momento, até para mim, o melhor goleiro do mundo. Ele teve um período aí de poucos anos, é verdade, mas que ele virou um monstro debaixo das traves. E acabou sendo crucificado naquele 7-1, né? Tomou os 7 gols. Enfim, por isso que eu acho que é até um jeito de tirar a responsabilidade do treinador se ele faz uma escolha sensata e vai ao encontro da grande maioria de torcedores, convocando aqueles que estão na boca do torcedor. É a transparência, né, João?
Como é? A transparência, né? Eu acho que a melhor forma de você se portar é com transparência, né? Porque com certeza você vai estar mostrando por que você convocou, por que você está levando, e aí um ou outro, com certeza, mas a grande maioria vai concordar que você fez a melhor escolha, independente do clube que ele jogava, independente se jogava na Europa, independente se jogasse aqui no Brasil, entendeu? Porque a gente tem uma escola de goleiros que atuam aqui no Brasil, que independente de jogar lá fora, você poderia estar jogando. São escolhas, né? São situações que você toma para sua vida, né? No meu caso, eu tive a oportunidade de sair já bem cedo, em 2005, 2007, quando eu tinha menos de 2 anos de Cruzeiro. E na minha vida Deus me colocou que eu não devia sair naquele momento. Eu não entendi. Eu estava lá na Espanha esperando essa oportunidade. Era uma oportunidade da minha vida. Qual era a equipe, né? Fábio? Qual era a equipe? Eu ia entrar para o Sassuolo na ocasião. Eu estava até de férias e já está tudo certo. Mas chegando lá, Deus falou que não era o lugar, não era para permanecer. E eu não entendi naquela ocasião, né? Que às vezes Deus age na nossa vida e você não entende. Mas eu confiei em Deus, que Deus tinha algo muito maior. Mas eu nunca imaginei que Deus ia fazer o que Ele fez na minha vida, na minha carreira, né? Eu vesti essa camisa do Cruzeiro aí há quase 900 jogos. Fazer com que eu tivesse esse reconhecimento, né? Essa identificação com o torcedor. Os títulos que consegui junto com meus companheiros ganhar. Então, quando eu deixei de assinar esse contrato lá na Espanha, nem nos melhores dos meus sonhos eu imaginava que Deus tinha preparado essa carreira aqui dentro do Cruzeiro. O Fábio, João, você me permite, só me bateu um negócio aqui. Eu estou ouvindo você falar toda hora, Deus preparou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Você acha, em algum momento, algum treinador desse da seleção pode ter pensado assim, mas o Fábio é evangélico, tem esse papo de grupinho. O que eu quero dizer aqui, eu pessoalmente, ao contrário de muitos colegas meus, que eu também respeito a opinião, eu acho muito bonito assim, a pessoa ter uma crença, independente de eu ser evangélico, católico e etc. Uhum. Dizer isso abertamente, né? Mas você acha que pode ter passado isso na cabeça também de algum técnico, Fábio? Acho que não, porque já antes de eu começar no futebol já existia, né, alguns jogadores já de destaque que eram evangélicos, né, e fizeram parte da seleção. O Tafarel foi um desses e foi uma referência aí na posição, né, e foi campeão mundial de 94. A gente acompanhou de perto, né, o Tafarel. Então ele era um desses atletas, sem falar o Jorginho. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Vasco, e o Jorginho era auxiliar do Dunga, entendeu? Então o Jorginho me viu crescendo ali no Vasco, né, naquela equipe de 2000. Eu com 19 anos ainda tive a oportunidade de trabalhar com esses grandes jogadores do Vasco naquela época: Romário, né, Juninho Paulista, Mauro Galvão. Então, eu tive essa felicidade, né? O Jorginho fazia parte desse grupo do Vasco e já era evangélico de muitos anos já também, tinha sido campeão mundial. Então, não vejo dessa forma. Acho que a seleção brasileira tem que ser analisada pelo momento que você vive no clube, independente da camisa que você veste, do estado que você representa, né, no seu clube. O que o João falou, ele representa o Brasil, o treinador. Ele tem que esquecer que ele foi o técnico de um clube ou de outro, que ele trabalhou com fulano ou cicrano nessa ocasião, né, nesse clube, e sim levar os que são merecedores, que estão melhores, para o ganho da seleção brasileira, que com certeza a gente tem grandes atletas, independente do estado, independente do país que atua. Bom, eu respeito, claro, a opinião do Fábio, mas ele está dando a opinião dele. Eu tenho certeza que existem treinadores que preferem que o jogador não pertença a nenhuma religião, que ele não faça rodinhas com colegas que são da mesma religião, que se reúnam no apartamento de um ou de outro para orar ou para rezar ou para fazer algum ritual. Eu sei muito bem que tem técnico que não gosta, e aí não é uma crítica. Eu já trabalhei com alguns também, João. Eu já trabalhei com alguns também que não gostam. Isso aí eu sei. Só que eu não vejo que eu
não fui para a seleção por causa disso. Não, não, tudo bem. Eu acho que porque você parece ser um cara muito cordial, um cara muito social, um cara muito de boa, assim. Não acredito que eles tenham, que alguém tenha considerado isso em se tratando da sua personalidade. Uhum. Mas uma coisa que a gente tem que reconhecer, Fábio, é que depois de ter poucos bons goleiros no século passado, né? Poucos, eu diria, para o nível do futebol brasileiro, pelas conquistas do futebol brasileiro, né? Pelas seleções que a gente montou nos anos 50, a de 70, a de 82, mesmo as de 78, né? 94, 90. A gente não tinha, assim, um excesso de goleiros. Talvez porque fosse apenas o Valdir Joaquim de Moraes, um treinador de goleiros, e mais um ou outro. Os clubes não investiam muito nessa tecnologia, pode-se dizer, porque hoje há todo um protocolo para treinamentos de goleiro, né? E com a mudança de padrão, apareceram goleiros espetaculares no Brasil. Acho que você reconhece isso também, né? Marcos, Dida, Gomes, o Elton, o Victor, Júlio César e tal. A concorrência ficou complicada na sua geração, né? A evolução da posição foi gigantesca, né? A preparação de goleiro evoluiu demais, né? E a gente conseguiu colher grandes frutos, né? E vem colhendo, né? Eu acho que a geração ainda promete muito, né? Se tiver foco, continuar no trabalho, né? Dedicação, porque a posição pede tudo isso, né? Muita entrega, foco, né? Uma personalidade muito forte também, que é uma posição totalmente diferente de tudo que acontece dentro do campo, né? É um mundo à parte que você tem que resolver os seus problemas ali, independente de você estar bem naquele dia, com alguma coisa externa ou até mesmo com alguma coisa que aconteça dentro do jogo, né? Uma situação que ocorra uma falha, então o cara tem que ter um psicológico muito forte para estar desempenhando em alto nível essa posição. E junto com a preparação, né, com os preparadores de goleiros, né, a evolução dos treinamentos, também a evolução da parte de equipamentos que você tem hoje para dar o treinamento, né, para ganho de força, trabalho de agilidade, velocidade de reação, que hoje é fundamental, né, que muitos falam de reflexo, né, no modo popular de goleiro, né, mas a velocidade, pura velocidade de reação é a grande maioria das defesas que você faz, né, as mais difíceis, né. Você reage e já fez a defesa. Aí as pessoas perguntam, como que ele fez isso? Nem você sabe, mas é a velocidade que você treina o cérebro para reagir o mais rápido possível, né? Quando viu, já foi feita essa defesa, né? Então a gente veio com uma geração muito boa, desse que você falou, né? Mas no meu caso da seleção, assim, era uma geração boa. Mas se você analisar os jogadores que ao longo desses anos foram convocados, os goleiros, você vai ver que a sequência, às vezes, é um campeonato bom e o cara é convocado, tem o reconhecimento. Às vezes que eu fui convocado, tipo assim, é porque não dava mais para segurar, entendeu? Tipo, já tava ficando feio, tipo, ninguém entendia. Por que ele não é convocado? Tá sempre entre os melhores, ou ganha de melhor, ou ganha o campeonato. Quando não ganha o campeonato, ele está se destacando. Então, tava uma coisa já meio que feia para os treinadores que convocavam, às vezes, se você analisar, acho que um tempo atrás me mandaram uma lista dos goleiros nesse período aí que eu estou no Cruzeiro. Acho que mais de 20 jogadores. Se você buscar aí, deve ter até desses goleiros aí, você vai falar, mas esse cara foi convocado, esse cara foi mais convocado que você e tal. Então, as coisas não se encaixam, né? Independente de ter esses nomes aí que você citou aí, que são referências, né? Dentro da posição aí. Você acha que se jogasse em São Paulo ou no Rio, porque ainda na cabeça de muita gente, pelo excesso de grandes clubes, né, todos endividados, todos com problemas e tal, esse famigerado eixo Rio-São Paulo, você acha que se jogasse num grande clube de São Paulo ou no Rio, teria disputado uma Copa? Eu acho que eu fico até triste, né, de ter que responder uma pergunta tão delicada como essa, porque o Cruzeiro é gigante. Absurda É mesmo.
é um dos clubes fora do eixo e Rio-São Paulo que todo ano está ganhando títulos importantes. Gigante. Um investimento muito menor. A história do Cruzeiro é gigantesca e, infelizmente, pode ter acontecido isso. Infelizmente, mesmo com a grandeza do Cruzeiro. Às vezes, se eu estivesse jogando em uma equipe de Rio, São Paulo, acho que com a imprensa também, que tem esses estados, com certeza a pressão ia ser maior. Tanto que, mesmo aqui, nesse período, a pressão já era gigantesca de vocês, de São Paulo, do Rio, não entendendo. E aonde que eu ia jogar, o torcedor, tipo, eu ia jogar na Bahia, o torcedor, mas como você não está na seleção? Os treinadores, treinadores já de renome, vitoriosos, acabava o jogo, cara, você não foi para a seleção, não entendo que você não... Aí eu até brincava depois com os meus companheiros, né? Eu falei, pô, se ele fosse o treinador, não tinha me levado também, né? Eu via, pessoas mandavam vídeos para mim, ex-goleiros, tal, todo mundo, o Fábio tem que estar pelo menos entre os três, sempre gerava esse debate, né? E aí, tipo, às vezes o cara ia para a seleção, aí o cara, tipo, esquecia que ele tinha falado que eu merecia. Já aconteceu muito isso. Aí os caras me mandavam vídeo, eu treinador, ou o cara depois virou dirigente, e o cara, não, o Fábio tem que estar no mínimo entre os três, tal, que goleiros que vão para a Copa, tal. Aí o cara, às vezes, aconteceu um caso, o cara assumiu a seleção, ele ficou de coordenador, alguma coisa disso daí. E ele foi um dos caras que no ano dessa convocação para a Copa, né, ele estava num programa e falou que eu tinha que estar entre os três daquela Copa. Aí no ano seguinte ele assumiu com a comissão nova. E aí ele esqueceu que eu jogava bola. Ele nunca me chamou ele. Acho que ele nunca falou na rodinha lá pro treinador, acho que o Fábio tem que ir e tal. O Mas são Fábio. coisas do futebol. Começa com T. Hã? O nome começa com T? Ah, tem vários, hein? Quer dizer, João? Ele foi goleiro. Eu vou falar, já fica mais fácil. Agora temos que revelar esse nome aqui, porque, o cara admirava o Fábio, esteve lá na comissão, não convocou. Quem que é, Fábio? Não, ele antes da Copa, né? Acho que eu não lembro qual Copa foi, eu acho que deve ter sido a de 2010. Eu não lembro. Eu sei que ele, ou 2006, não lembro agora, eu vou ter. Antes da Copa anterior, ele não fazia parte da. Ele era ex-jogador e estava num programa, né? E aí ele falou que eu tinha que estar entre os três já naquela Copa anterior. E logo depois que acabou a Copa, ele entrou na comissão. Ele e o novo treinador. Aí ele esqueceu. Eu continuei jogando, graças a Deus é alto nível, mas ele esqueceu nós estamos falando aqui do Tafarel, Fábio? Nós estamos falando do Tafarel? Não é Tafarel, não. Tafarel, eu acho que ele foi muito infeliz em algumas entrevistas que ele deu, né? Mas a opinião dele, né? E ele foi uma das minhas referências, né, no futebol, porque antigamente você via um jogo só no domingo, né? Então, a maioria das vezes a gente conseguia ver o jogo da seleção, né? Onde tinha aquele ambiente todo familiar, né? Onde a seleção vai jogar, e o Tafarel teve um período muito bom, né, na seleção. E eu estava nessa transição já, em 2014, estava com 14 anos, né? Então, eu pude acompanhar mais de perto a Copa, né? Já estava no União Bandeirantes, né? Primeira equipe, eu tive a oportunidade de jogar, né? Então, aí eu já estava vivenciando mais o futebol diretamente. Então, ele foi uma das minhas referências, né? Depois foi o Ronaldo também. Aí fui pegando um pouco de cada goleiro, tentando sempre evoluir, né? Sempre fui um cara muito observador, né? Então, isso aí me ajudou bastante a analisar os outros goleiros que já atuavam e pegar um pouquinho, assim, tentar aprender o máximo possível. Isso me ajudou bastante. E por que ele deu umas declarações? Por que você disse que o Tafarel deu algumas declarações infelizes, Fábio? Eu acho que a forma que ele falou não foi muito coerente e foi indelicada, né?
Tá Acho que não certo. respeitou muito a minha história e o meu trabalho. E lógico que são opiniões, mas dentro da grande realidade eu vivia o melhor momento que os goleiros que ele citou, que ele falou que eram melhores que eu no momento. Falando no Tafarel, Fábio, eu nunca me esqueço. O Tafarel uma vez estava sendo entrevistado por nós, se eu não me engano, e ele falou assim, olha, eu parei com 37 anos, aos 37 anos, não que eu tivesse programado a minha parada, a minha despedida. Eu senti que não era mais o mesmo Tafarel. Uma bola, outra, um jogo, tal. Eu falei, opa, aconteceu alguma coisa, já não sou o Tafarel de antes. E o Ronaldo Giovanelli falou a mesma coisa para mim. Falou, João, meu último time foi a Portuguesa Santista, depois de jogar no Corinthians, né, muito tempo, um excelente goleiro também. O Ronaldo falou, cara, fui jogar em Eurico Mursa pela Portuguesa Santista, eu já com quase 40 anos, 38. De repente, aquela molecada transando na frente da área, eu falei, opa, já não estou entendendo mais direito o que está acontecendo aqui, acho que chegou minha hora de parar. Você já está com 39? Isso. Cara, você não demonstra, você parece que continua com a mesma... Parece o Fábio de 20, 15, 20 anos atrás. Você já sentiu em alguma partida alguma dificuldade? Você está questionando até onde você vai? Você está tranquilo? Você continua com condição técnica? Tem certeza que você ainda é o Big Fábio? Sempre é importante falar, né? Porque o atleta, tipo assim, mentalmente ele consegue desenvolver, mas o problema é o físico, né? Sempre o que faz o atleta encerrar a sua carreira é o físico. A mente quer ir, mas o corpo não acompanha. Jamais o raciocínio rápido, né, que o futebol pede ou qualquer esporte de alto nível pede, né? E eu agradeço muito a Deus e o Robertinho, né, que a gente trabalhou, que era o meu preparador de goleiro, praticamente 10 anos. Então, dentro desses 10 anos, a gente foi, tipo assim, ó, a gente tem que mostrar dentro da temporada um trabalho consistente, muito bom, mas a gente já tem que fazer algo a mais se você tem o pensamento de jogar muito mais tempo em alto nível. Então, a gente já começou uns 7 anos atrás, depois, 3 anos depois da chegada do Robertinho, a trabalhar isso. Então, eu já comecei a trabalhar várias coisas, eu já tinha facilidade, tenho facilidade, porque eu tenho muita força, né, física. Então, eu comecei a trabalhar muito mais técnica, aliada à força que eu já sempre tive, né? Então, isso aí me ajudou muito a estar conseguindo jogar. Tanto que você falou do Tafarel, que ele parou com 37. Com 37, eu tinha voltado de uma lesão do ligamento, né, em 2017. E muitos achavam que ali era o fim da minha carreira, né? Que eu não ia conseguir voltar, porque a lesão é sempre difícil. Você com 37 anos, então a análise, né, do ser humano, claramente, é que vai ter dificuldade de voltar e não vai conseguir jogar em alto nível. E eu consegui voltar, graças a Deus, eu me empenhei bastante, aliado a esse trabalho já que também vinha desenvolvendo, e consegui ser campeão da Copa do Brasil, tendo destaque, né? Foi aquela final contra o Flamengo, que eu fiz a defesa do pênalti, mas eu já tinha feito grandes jogos, né, na competição, e com 37 anos estava jogando em alto nível e sendo campeão. Aí, em 2018, foi um ano maravilhoso, onde eu consegui continuar com alto nível. Fui importante também na conquista do bicampeonato, então tudo foi uma preparação, né? E eu vejo muito isso na sequência. Tipo assim, o que eu faço hoje e quando eu voltei dessa lesão, eu até falo isso para os mais novos, para o meu preparador de goleiro, né? Nas conversas, né, dentro do treinamento. E quando eu voltei da lesão, eu me considerava, depois que eu tinha sido campeão, em 2017, melhor do que há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, porque eu consegui enxergar que eu tinha que melhorar algumas coisas. Então, esse tempo de lesão foi muito bom. Tem um momento difícil que é se recuperar, mas também me deu uma visão
ampla do que eu tinha que fazer se eu quisesse jogar em alto nível. Então, eu comecei a melhorar os meus posicionamentos, tipo, numa saída de gol. Hoje eu saio muito melhor do que saía há 3 anos, 4 anos atrás. Então, eu era mais novo, só que tinha mais dificuldade. Então, isso me deu essa percepção. E isso daí eu comecei a levar para os meus treinamentos diários. E é que eu falo, né? Hoje, eu com 39 anos, se eu tiver condição de treinar em alto nível, que é o que eu faço, eu vou ter condição de jogar em alto nível, entendeu? Porque muito do que se joga hoje é dentro de um trabalho diretamente ligado nos treinamentos. Então, se eu consigo treinar em alto nível, junto com os meninos de 20, 22, 25 anos, com certeza, aliado a toda a minha experiência, ao que eu aprendi ao longo desses anos, eu vou ter condição de jogar em alto nível. Então, isso que eu venho fazendo, me dedicando cada vez mais nos treinamentos, sempre tentando evoluir, sempre tentando aprender para que eu possa usufruir do que eu aprendi, aliado a essa qualidade natural que eu tenho de força, que é o mais importante aí para quem já tem uma idade, entendeu? Ter essa força que o cérebro vai conseguir processar, mas a força tem que existir para você conseguir fazer o restante para fazer a defesa. Ô, João, você vê que ele nem fala em parar, em tempo de parar, me parece que Eu até falo assim, eu sou bem realista, eu sempre me preparei sempre para o fim. Tipo, eu tenho, tipo, há uns anos atrás, eu tenho contrato até de 3 anos. O meu pensamento sempre foi jogar em alto nível, mas ciente que eu posso parar, né, no final desses 3 anos. Mas Deus sempre me permitiu renovar os meus contratos antes, por merecimento, pelo que eu vinha fazendo, entendeu? Mas eu sempre sou um cara bem focado e bem realista. o Fábio, O meu você contrato é sabe, até dezembro. Se tiver que parar, mas só se for vontade de Deus. Não é o que eu quero ainda não e eu venho me preparando para isso. eu não posso falar em nome de Deus, mas eu acho que Deus não quer que você pare, não. Olha aqui, Fábio, você está jogando muito bem, viu? Apesar de toda a situação do Cruzeiro, que a gente pode falar, o João pode... Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que eu tenho que fazer. A gente está atrás de você há muito tempo, você é o primeiro goleiro aqui do canal Os Canalhas. É A uma gente honra. gosta muito de você, gosta mesmo, assim, a gente acha... Você mesmo disse que o goleiro tem que ter personalidade forte, a gente vê isso em você e nos outros goleiros também. O goleiro que o Fábio citou, eu tomei a liberdade de pesquisar que o último goleiro que foi assistente ou fez parte de uma coordenação da seleção é o Gilmar Rinaldi. Então é muito provável que tenha sido o Gilmar Rinaldi que falou para o Fábio, você tem que estar na seleção, e quando ele estava lá o Fábio não foi. Ele pode me desmentir aí se não foi o Gilmar. E ele fala mesmo, João, e está tudo bem falar, as pessoas precisam se acostumar a ouvir, receber, e, sabe? Eu acho que um pouco do papel dos canalhas é esse daqui também, sabe? Ninguém está arrumando briga com ninguém, estamos contando a história. E a história não colocou o Fábio na seleção quando ele devia, por mérito, estar. E por mérito também, um ex-goleiro virou treinador. E não deu muito certo aí no Cruzeiro. Você já deu uma declaração há 1, 2 semanas aí sobre a passagem do Rogério Ceni por aí, que já foi muito falada, Fábio. Você fique muito à vontade para dizer o que foi essa passagem do Rogério aí. Teve grupinho, não teve grupinho, derrubaram o Rogério, não derrubaram o Rogério, o que o Rogério falou, o que o grupo achou. Você como, não só um líder do Cruzeiro, você como um cara, Fábio, que pensa futebol brasileiro. Eu acho importante se colocar. E eu acho importante que você se coloque. Né? Aliás, te parabenizo por isso. Não, eu sempre sou, como eu falei, eu sou transparente e gosto de sempre ter essa clareza e passar essa clareza para as pessoas, né? E eu vivenciei isso, né? O que eu vou falar é o que aconteceu, é a verdade, entendeu? Não é e como você falou do Gilmar, do Tafarel, não é para criar polêmica, é o que aconteceu, entendeu? São vídeos, são pessoas que mandam hoje com a rede digital que a gente tem hoje, né? As informações chegam muito mais rápido. Então, tem um amigo seu que está assistindo o programa, você não está, e o cara está lá e te manda a informação. Tipo assim, eu levo até, como eu disse, o treinador me encontrava e falava, pô, você tem que ir para a seleção. Então, eu levava na brincadeira, entendeu? E também satisfazia o meu ego de reconhecimento, que um grande treinador que poderia estar na seleção reconhecia que eu era merecedor pelo que eu vinha fazendo.
E eu não fui porque não era para ser, entendeu? Eu não tenho mágoa, eu tenho só que agradecer a Deus e a todos que fizeram parte da minha história. E em relação ao Rogério, tipo assim, todo mundo queria o Rogério aqui. Todo mundo queria o Rogério aqui no Cruzeiro. A verdade é essa, entendeu? Os jogadores, antes de contratar o treinador, o nome era o Rogério ou o Dorival Júnior, de vários grandes nomes que foram citados, né? E unânime, todos os jogadores queriam um trabalho diferenciado que ele já estava desenvolvendo no Fortaleza, que já tinha tido resultado, né? Lógico que a gente sabia que era uma situação diferente, que ele ia ter que chegar no meio de um processo, né? E já ele não gosta de ser dessa forma, né? Mas também viu uma grande oportunidade de estar representando uma grande equipe, né? Novamente, né? Saiu de São Paulo, teve um sucesso gigantesco no Fortaleza, mas tinha que dar o próximo passo, né? E o Cruzeiro, mesmo dentro daquela adversidade de 2019 que vivenciava, era um grande trampolim para o Rogério também. E todos queriam o Rogério aqui. Eu acho que o Rogério, o, o, o erro do Rogério não, foi não saber fazer a gestão do elenco, entendeu? E todos já conheciam a personalidade do Rogério, porque a maioria tinha jogado contra ele recentemente, né? Os jogadores mais experientes, praticamente que estavam aqui no Cruzeiro, todos já tinham enfrentado o Rogério e já conhecia tudo em termos de personalidade, da história do Rogério, né? Vitoriosa também. Então todos aceitaram que ele era o cara para resolver os nossos problemas e nossa única preocupação era tirar o Cruzeiro dessa situação que vivenciava naquele momento. E algumas declarações que foram cruciais para esse atrito entre os atletas e o Rogério. Começou em algumas declarações que o Rogério falou que o time sentiu e explicitamente ou indiretamente ou diretamente falou que o time sentiu pela idade, entendeu? Que alguns jogadores não podiam mais jogar juntos, entendeu? E isso aí, logo depois dessas declarações, os jogadores se chateavam muito, né, esses jogadores. Então já criava esse atrito. E aí combinou também com aquele episódio que, depois da Copa do Brasil, o Thiago Neves falou que o Rogério tinha que colocar o Edilson para jogar, entendeu? Que ele errou e tal. E aí foi onde que teve um desgaste também externo, né? Com a imprensa, com essa divulgação. Então aí amplificou, né, esse desgaste. E naquela ocasião o Rogério teve todas as cartas para resolver da melhor forma possível. Ele poderia, com as palavras dele mesmo, né, reunido com o grupo, ele reuniu e falou assim, ó, eu poderia afastar o Thiago, eu poderia mandar o Thiago embora, não querer trabalhar com ele, eu estava no meu direito, só que eu resolvi perdoar e tocar para frente aí, só que eu quero que não aconteça mais. Se tiver que resolver alguma coisa, a gente venha, sentamos aqui, olho no olho, a gente resolve aqui. Não quero que externa nada para a imprensa, para a torcida. A gente resolva da melhor forma possível aqui. E aí, logo na sequência, o Rogério, a gente perdeu um jogo e o Rogério novamente falou que o rendimento, que o time não ia jogar, mas a gente que é do futebol, a gente entende que ele estava falando para nós jogadores, entendeu? Para certos jogadores, entendeu? Isso daí para quem disse que nunca mais ia falar, que ia se resolver internamente, né? Foi aonde que rachou de vez, o desgaste já era grande, mas aí com essa declaração dele na imprensa, depois de ter falado frente a frente com os atletas, né? Aí houve um maior desgaste que a gente teve naquele momento. Aí foi difícil de ficar contornando, entendeu? Porque o Rogério poderia ter afastado o Thiago naquela ocasião e dado sequência no trabalho dele, porque ele era a escolha de todos, tanto da parte dos atletas como da parte da diretoria, entendeu? E aí esse desgaste só foi aumentando, jogo a jogo, e os resultados também combinaram para isso, né?
e tivemos reuniões e ele sempre citando que alguns jogadores não podiam jogar junto, que não tinham condição ou porque não iam render da forma que ele queria, entendeu? E isso daí foi cada vez mais culminando para esse desgaste, até que chegou uma hora que os caras não acreditavam mais no trabalho e, infelizmente, a gestão de grupo do Rogério não foi legal. E Mas, isso daí que culminou com a saída dele. Mas desgaste, problema de relacionamento e tal, mas para ele dizer, olha, eu vou embora, tem que ter tido alguma coisa a mais. Quer dizer, o time parou de se empenhar para derrubar o Rogério Ceni. Essa é a sensação que existe. Não, a gente treinava muito bem, só que chegava nos jogos e não conseguia render, era uma coisa inexplicável, assim, entendeu? E aí, gerando já esse desgaste, com os resultados que não aconteciam, a tendência era cada vez mais o trabalho definhar, entendeu? Mas não foi porque a gente não queria, a gente treinava muito bem, a gente gostava do trabalho, tinha esse desgaste de mais de, de Psicológico, mental, mais de relação mesmo. bastidores do que do dia a dia do treinamento. O treinamento fluía muito bem, entendeu? Só Mas que até, ô os Fábio, mas bastidores até estavam desgastados. em cima disso que o João falou, você não acha que, por exemplo, né? Então o jogador vai lá e fala, pô, o cara falou que não ia falar e falou. Aí na hora dele entrar em campo, ele já entra meio amargurado. Não é que ele entrega, mas ele não está feliz com o treinador dele, que está, entre aspas, desdizendo o que disse. Aí ele não entra com aquela entrega toda, não intencionalmente, mas é quase que parte do ser humano. Ele não está feliz com o cara que está comandando ele, porque o cara traiu a palavra com ele. Isso não pode ter acontecido. Não, e não era somente os jogadores mais experientes que estavam com esse desgaste, já havia também de outros jogadores mais novos também, entendeu? Que já não estavam acreditando mais no trabalho pela forma das declarações, entendeu? E você sabe que todo mundo conversa com todo mundo, entendeu? Nos bastidores, independente da experiência dos mais novos, isso acontece, é uma coisa normal. Mas isso que os resultados acho que mais culminaram por aí, entendeu? Se a gente tivesse conseguido os resultados positivos, mesmo dentro desse desgaste, a gente ia sair dessa onda negativa e as coisas iam começar a clarear, entendeu? Mesmo com esse desgaste que teve de bastidores, de falar isso e fazer aquilo, a vitória sempre traz um refrigério, entendeu? Sempre te dá uma tranquilidade e o ambiente muda totalmente. Como o resultado não veio, o desgaste foi maior e aí aconteceu outras situações que foi aquela que é sempre dita do jogo do Ceará, né? Que teve o desgaste com o Dedé naquela ocasião, né? E ali culminou verdadeiramente com a saída do Rogério. E os resultados continuaram não vindo e o Cruzeiro rebaixado e esse drama todo de administração, esses escândalos todos da diretoria. A situação é dramática agora, né, Fábio? A torcida está apavorada. O maior erro, no meu ponto de vista, eu acho que poderia ser diferente, foi a saída do Mano. Acho que se o Mano tivesse permanecido, acho que a gente tinha grande chance, porque a gente já estava habituado ao trabalho. Só que algumas situações de bastidores também prejudicaram muito o trabalho do Mano. E o Mano, 10 anos de futebol, né, conhece quando o negócio está ficando diferente e optou por sair, né? Mas eu tinha muita fé se o Mano permanecesse. Eu acho que pelo que ele já conhecia do Cruzeiro, do grupo, pelo que ele tinha feito nas duas últimas temporadas, acho que a gente tinha grande chance de voltar ao eixo, né? Se ele tivesse no comando. E aí que você falou, combinou com muitas outras situações de bastidores, né, que foram diretamente influenciadoras
do que aconteceu, né, nessa temporada de 2019, né? Essas acusações, várias situações que refletiram diretamente dentro de campo, né? Esses escândalos, com certeza, foram as coisas que mais pesaram, porque os outros adversários souberam usufruir esse momento que a gente carregava, né, de pressão, e sobressaía dentro dos jogos com mais tranquilidade. E o Cruzeiro, naquela ocasião, já muito pressionado, jogo a jogo. Cada jogo que passava, você sentia o peso, né? Porque uma equipe que nunca tinha sido rebaixada, né? Então, você vê que as coisas não conseguem entrar no trilho, e sempre notícias de bastidores, de notícias de política, entre os Escândalos. escândalos, e isso daí refletiu diretamente, né, nesses problemas que a gente teve nessa temporada. E qual é o ânimo de vocês para tirar o Cruzeiro desse buraco? Agora a gente está com o nosso novo presidente, né, o Sérgio, e um cara novo, mas com uma visão gigantesca, né, e com experiência, né, também de estudo, né, na área do esporte, e com a gana de querer colocar o Cruzeiro novamente aí na primeira divisão. Que sabe da grandeza, é um torcedor de berço, né, do Cruzeiro, e queria estar dentro desse momento de construção aí de um novo Cruzeiro, né, que ele sempre bate nessa tecla, né, e isso daí nos dá uma referência, né, que a gente tem um comando, e o comando vai fazer o que é melhor para o Cruzeiro, o que não foi feito nesse 1 ano e meio, né. Se você analisar os contratos do Cruzeiro, as pessoas que tinham que proteger o Cruzeiro foram as pessoas que mais prejudicaram o Cruzeiro. Porque em nenhum momento nesses contratos eles se preocuparam com o Cruzeiro. Então, quem fez os contratos dos atletas, de quem contratou, de que pagou, o cara fez, e o cara que era responsável pelo bem maior, que é o bem do Cruzeiro, fechou o olho e não viu, ou não quis ver, ou deixou de ver intencionalmente, entendeu? As pessoas que tinham que proteger o Cruzeiro nesse aspecto foram as pessoas que mais prejudicaram, porque fizeram cada contrato aí que, se você vê, você fica abismado com as situações desses contratos aí, sempre com um prejuízo gigantesco ao Cruzeiro. Então, com o Sérgio, estão indo a fundo, né? Revendo contrato a contrato, tudo que foi feito aí nesse 1 ano e meio de má gestão aí, dentro da história do Cruzeiro que a gente teve. Mas eu também gosto de ser bem transparente, como eu falei, que não foi somente esse 1 ano e meio, teve gestão anteriores que prejudicaram muito o Cruzeiro, mas que se apagaram porque a gente foi campeão, entendeu? Então, infelizmente acontece muito no futebol. O Cruzeiro está pagando um preço altíssimo de gestão de pessoas que foram campeãs dentro do Cruzeiro, mas que prejudicaram bastante financeiramente o Cruzeiro. Sim. Gastaram mais do que arrecadavam, e o Cruzeiro está pagando esse prejuízo hoje. Não adianta, a conta não vai fechar, entendeu? É uma coisa simples a matemática. Esse é um câncer do futebol brasileiro, né, Rodrigo? E você sabe que eu recebi um dirigente desses no Bola da Vez da ESPN, e não tinha estourado nenhum escândalo, eu não tinha nenhum conhecimento de nenhuma fraude, de nenhum problema administrativo, né? Mesmo porque eu acho que ninguém sabia, né? Senão as coisas teriam vindo à tona antes. E recebi-o muito bem e tal, e sou acusado por algum ou outro torcedor do Cruzeiro. Tratou muito bem o dirigente do Cruzeiro, tá vendo? Só como se a gente devesse tratar mal alguém, né, João? A gente acaba sendo vítima também, sabe? Você recebe a pessoa educadamente, já entrevistei, já discuti com o Coronel Erasmo Dias, com o Delfim Neto, com o Ronaldo Caiado, né, quando apresentava a telejornal. Entrevistei o Eurico Miranda, e eu não tenho esse perfil de sair boxeando com
cara, né? Eu posso perguntar, né, educadamente, calmamente, sobre qualquer assunto, né? Né? Então, é lamentável, sabe, que o Cruzeiro de história magnífica, dessa camisa deslumbrante, né? É tão grande, né, João, que ontem eu estava assistindo, na quarta-feira eu assistia o João comandando a live entre o Zico, o Gerson e o Rivelino, e eles estavam falando de 70, Fábio, e aí, era Santos e Botafogo, o Zico levantou e falou, era Santos, Botafogo e Cruzeiro, no meio da live, e citou os 4 do Cruzeiro da Copa de 70, né? O João pode me ajudar aí, né, João? Piazza, Fontana e Tostão. E o Fontana. E o Fontana, os 3. Quer dizer, eu não vou ficar falando aqui da história do Cruzeiro, porque não precisa da minha voz, né? A história fala sozinha, né? E é isso, né, João? O que nos dá um pouco de alento é ver um cara com a tua coragem, viu, Fábio? E muito tranquilo. Nós falamos muito do Rogério Ceni, tranquilamente. O Rogério é um cara que muito torcedor de São Paulo disse que queria vê-lo presidente do clube. Alguém já falou para você se você pensa em ser presidente do Cruzeiro futuramente? Porque você é muito identificado com tudo isso, né? Eu acho que tudo é um tempo, né? Sempre tem as pessoas que falam assim, né? Os funcionários, então, que eu já convivo há mais de 15 anos, eles querem que eu seja o presidente, né? Eu falo que vou dar aumento para isso tudo, só que dentro do orçamento do Cruzeiro. Aí eles ficam... Mas tirando as brincadeiras, eu sempre... algumas pessoas, né? Citam essa minha identificação, né? Essa trajetória, né? E eu acho que tudo depende de um planejamento, né? Também da minha preparação para depois de encerrar a carreira, né? Mas já passou na sua cabeça? Já passou? Cara, tem muita coisa que passa, mas eu não quero ainda focar, né? Muitas pessoas também que você tem que tomar cuidado também, porque são várias situações que no primeiro momento parecem ser maravilhosas, né? Mas às vezes a pessoa está mais querendo te usar em algumas situações do que verdadeiramente fazer um bem maior para o Cruzeiro ou em outra área que você tem a oportunidade de entrar, né? Depois da carreira, né? Então eu sou bem tranquilo, oro muito a Deus para Deus sempre me direcionar, me dar visão, me capacitar a tomar as melhores escolhas. Mas o que eu mais ouço é que eu tenho que jogar mais. O torcedor quer que eu jogue, que eu me aposente com 45. Eu falo, mas eu vou estar de bengala e não tem jeito, né? Tem que ser ano a ano. Então eu penso muito agora no futebol e o meu objetivo, o meu sonho, né? Que os sonhos são sempre renovados. E o meu sonho agora é focar nesse ano de 2020, a hora que começar, depois dessa pandemia aí que a gente enfrenta, o Campeonato Brasileiro é focar 100% no que tem que fazer, no que tem que ser feito para levar o Cruzeiro novamente para a primeira divisão. Esse é o meu único objetivo. Aí depois Deus vai abrir a porta, Deus vai falar o que eu tenho que fazer, e eu vou ter que ser merecedor do que vai vir pela frente. Mas, cara, não quero te contrariar, não, mas essa sua fé... É o seu trabalho, é a sua dedicação, é a sua seriedade, é a sua transparência, porque senão Deus não dá a mínima força, viu? Não, certeza, Deus é justo. Você falando isso, eu tenho medo de você falando isso, muito garoto fala assim, vou rezar bastante, né, que Deus vai me abrir. Não, tem que pegar no batente mesmo, senão... Não, Deus ajuda... Você falou tudo, João. Isso, o velho ditado. Deus é soberano, é justo. E se você não trabalhar, com certeza você não vai conseguir colher. Então você tem que plantar, fazer todo o processo para depois no final você colher. Então, eu acho que o exemplo para os jovens atletas é esse aí, né? Dedicação total. Eu tenho um aqui, né, João? Colher os frutos. Como é que é? Meu filho é goleiro do Sub-15 do Cruzeiro. É bom de bola? Meu filho é melhor que eu, disso. Que legal. Olha, eu vou falar uma coisa que vocês vão duvidar, mas eu posso pedir um abaixo-assinado dos meus amigos que jogaram bola comigo. Eu era catador de pênalti. Aí sim. Eu estou vendo se vocês estão... alguns. Então, eu quero saber quantos você pegou, porque você também é catador de pênalti.
Eu sempre recebo cola, né, dos caras da assessoria, né? Os caras me ajudam demais. Eles falam quantos jogos eu tenho. Senão eu não fico pensando, né? Porque senão você fica doido. Já é difícil jogar futebol. Se você tiver que pensar quantos jogos você está alcançando, quantos pênaltis você defendeu, aí os caras sempre me dão uma colinha, mas eu acho que eu tenho, sei lá, uns 20 e poucos aí por aí. Eu acho que quase 30. É Eu acho que é mais demais ou pegar menos um isso. pênalti, né? Pegar um pênalti é É, demais. a mesma coisa, acho que eu tenho então quase uns 30 gols aí, tá bom já. Pode crer. É gol, é um gol, Deve ser a né? mesma emoção. Claro. Ô, Fábio, você sabe que eu leio muito um escritor chamado Albert Camus, né? Ele é franco-argelino, um cara que nasceu na Argélia e foi criado na França, assim como Zinedine Zidane. E ele foi jogador de futebol, foi goleiro, assim como o João, que a gente brinca porque o João ele tem essa veia cômica, mas eu acredito sim, João, que você jogou, como eu também joguei, e a gente só não se profissionalizou, né? Uma vez uma entrevista do Vampeta para a Marília Gabriela, ela falou assim, a gente ainda vai perguntar isso para o Vampeta. Desde quando você é jogador? Ele falou, desde que eu nasci. Por um acaso eu me profissionalizei. Mas eu sou boleiro porque a minha alma é boleira, né? Alguma coisa Muito boa assim. essa. Eu achei aquilo lá me economizou anos e anos de terapia, porque eu achava que eu tinha que dar dentro do campo, não aqui perguntando, mas enfim. Então Não, mas acho que o João jogou e jogou muito, e acho isso, estou citando o Alberto Camus, pela personalidade forte, inteligente do João. Estou vendo você muito parecido com isso, Fábio. Não te conhecia assim mais profundamente, você é um sujeito que aparentemente é tímido, quieto, aí você fala, você não precisa gritar, fala a verdade, fala sem medo, também sem enfrentamento. Então, eu estou dizendo tudo isso, porque o Camus, eu já disse isso em algum programa aqui, mas eu acho tão bonita essa frase. Ele dizia que a verdadeira personalidade do homem se revela dentro de um campo de futebol, não há outro lugar. E eu acho que você é um baita de um cara corajoso, um cara íntegro, porque eu ouço isso de amigos meus que eu confio, vou falar do Cid mais uma vez. Você veio aqui, não pediu para combinar nenhuma pergunta, respondeu a todas. Então, citando mais uma vez Camus, e a última vez, João, prometo, ele fala que o goleiro tem uma posição solitária, que ele fica lá sozinho. E por ser solitária, ele tem que ser um cara solidário, trazer o time para ele, né? Por isso sai jogando com o pé e etc. Tem toda uma história atrás. Você é um cara muito solidário, muito humano, muito legal, e fala as coisas. Muito obrigado, Fábio. Todo esse falatório meu aqui é para te agradecer, cara, porque é muito raro a gente ver um jogador de futebol em atividade se posicionando, e você se posiciona com tranquilidade. Parabéns, eu queria te parabenizar. Eu concordando ou não com as suas posições, eu queria te parabenizar. obrigado pelas palavras. Eu agradeço, mas eu acho que a transparência, como eu já sempre tento frisar, é isso que eu levo para a minha vida, entendeu? Você ter a consciência de tentar sempre melhorar, não achar que você é dono da razão, tentar se corrigir para você ser um melhor ser humano, um melhor profissional, isso sem denegrir ninguém, sem ter que passar por cima de ninguém, entendeu? Eu levo minha vida assim, eu sou dessa forma, sou muito pontual, eu gosto de escutar muito, e isso me ajudou dentro do futebol, porque futebol todo mundo acha que quem fala mais quem manda, e você pegando as conversas de quem fala mais, você tem aquele ponto chave para você mudar a trajetória da conversa, né? E eu tento sempre escutar bastante para ser bem pontual e levo isso para minha vida. As pessoas que me conhecem, eu sou desse jeito. E o Cid, como você citou o Cid, né? Eu conheci o Cid há pouco tempo, assim, já conhecia ele da época que ele foi repórter de campo também, mas depois a gente nunca mais se viu e a gente, assim, destino mesmo, ó, aonde eu vou morar agora no condomínio, né? E a, a gente se encontrou pelos amigos do meu filho, é amiga da filha do cunhado dele, e aí a gente bateu a conversa e o negócio fluiu e a gente se encontrou 2, 3 vezes, 4, 5, e aí
pegou uma amizade aí, ele é sensacional também. Então, fico feliz também por ele ter sido esse caminho para que a gente pudesse estar hoje aqui, junto com o João aqui, fazendo esse bate-papo bem descontraído, bem legal. Que legal. João Bom, Canalha! tenho a impressão que já estouramos o nosso tempo, né? Ou estamos prestes a fazê-lo, né? Ô, Fábio, pô, muito legal, viu? Tudo isso que você deixou claro aqui da sua personalidade, do seu caráter, é o que a gente espera de todos os jogadores. Os jogadores brasileiros precisam se posicionar, sabe? Até politicamente. Não precisa ser gratuitamente, a todo instante, mas eu acho que em situações, determinadas situações, ou respondendo a determinadas perguntas, os jogadores brasileiros têm que se posicionar sobre a incapacidade de alguns dirigentes, sobre questões que afetam publicamente a nação, como agora, né, essa pandemia que a gente está vivendo. Eu espero que a gente contribua também para isso, para que as pessoas tenham coragem de falar. Nós temos que assumir a nossa condição de cidadãos brasileiros, né, com os nossos representantes que devem cuidar da saúde, da segurança, da educação, da convivência, né, e tudo que não tem acontecido, né, para deixar bem claro. Infelizmente é isso mesmo, a gente tem que se posicionar mais. Como é que é? É isso mesmo, eu concordo plenamente com as suas palavras. Eu acho que o atleta tem que também saber o peso fora de campo, mas tendo sabedoria, né? Porque não adianta você querer entrar num assunto para denegrir a pessoa, e sim você tem que ter sabedoria para opinar, né? Sem criar mais contenda ainda, entendeu? Então, acho que isso que o atleta tem que ter, principalmente fora de campo, né? E dentro de campo, mais ainda, a gente tem que ser uma referência, porque são gerações de pessoas, de crianças que acompanham, né? E que uma atitude sua, tanto dentro de campo e fora, pode ser influenciadora para toda a vida daquela pessoa, entendeu? Porque ele vê uma referência dele fazer uma coisa e ele acha também que pode fazer aquilo. Então, acho que o bom exemplo tem que sempre existir, principalmente a gente que está no esporte. Acho que tem que ser, não só no esporte, acho que para a vida, o ser humano tem que dar bons exemplos, né? Infelizmente, a gente está pecando, tipo assim, a gente está achando que ser honesto é algo espantoso. Não, isso aí é índole da sua criação, entendeu? Obrigação, é verdade. Então, hoje as pessoas acham que ser honesto é algo maravilhoso. Não, isso aí é uma coisa que você aprendeu do teu avô, do teu pai, o que é certo, o que é errado. Independente de onde você alcance os seus objetivos no mais alto patamar possível, isso não vai mudar a tua forma de encarar a vida, da sua índole, da sua honestidade, entendeu? Independente de onde você tem a oportunidade de estar. Então, acho que isso que o ser humano tem que passar sempre bons exemplos. Que demais, viu? Ô, João, o seu aniversário, o seu nome é João por conta da festa de São João, Não sei. Não, eu nasci no dia seguinte, criaram o dia de São João em minha homenagem. Ah, bom. Então está explicado. Humilde, muito humilde. E o Lionel Messi também foi querer nascer no seu dia, né, João? São João Batista. O que eu sei, eu não vou saber se meu pai ou minha mãe, um dos dois queria colocar João Batista, mas aí o outro falou assim, não, João Batista, não, vamos botar João, mas outra coisa. Aí fizeram João Carlos. Enfim. Acertado. Muito legal essa conversa. Ô, Fábio, olha, se você não jogou Copa do Mundo, azar da Copa do Mundo, porque você é um cara grande, independente de ter jogado. O Falcão também não jogou a Copa de 78. O Dirceu Lopes e o Edu Antunes não jogaram a Copa de 70. Tem tanto jogador bom que eventualmente escapa, né, por um motivo ou outro. Mas foi um prazer te receber aqui, viu? Muito legal, muito obrigado. Oi, João, foi um prazer, ainda mais uma data especial para você aí, do seu aniversário, estar participando com você, que novamente aí, Deus possa te abençoar imensamente aí, que você tenha muita saúde junto com toda a sua família aí,
que você possa ter mais sucesso, se é possível, né? O mais sucesso que você tem é difícil. Mas foi um prazer participar. Agradeço o Rodrigo aí também pela oportunidade, muito obrigado, pelas palavras, e que Deus possa abençoar a nossa nação aí imensamente e nos dê sabedoria, nos una mais nesse momento aí dessa pandemia. Cada vez mais pessoas melhores e que a gente possa sair com um crescimento não individual somente, mas coletivo. É isso. Estamos precisando de solidariedade, né? Eu acho que essa pandemia está me fazendo descobrir os verdadeiros amigos. Foi uma semana assim muito rica para mim, porque os verdadeiros amigos estão perto, mesmo estando longe fisicamente. É isso, né? É muito individualismo no Brasil. Mas isso fica para um outro bate-papo. Valeu, Rodrigo. Grande abraço. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Um grande abraço e boa sorte ao Fábio, que já está treinando, né, assim como os outros jogadores do Cruzeiro, e que o Cruzeiro volte à primeira divisão, que é, claro, o seu lugar. Até a próxima. Tchau. Valeu. Uau.